Bom dia, eu sou Dagmar, sou artesã. Eu vim trazendo aqui um vídeo de como eu aprendi a pintar minha rosa, que é ampliando e assim eu podendo ver cada detalhe que tem dentro dela, ficando muito mais fácil para mim, não é? Esse desenho veio para mim com o desenho de uma rosa natural, mas quando eu tiro do natural e passo para aqui, para o meu tecido, faço um desenho, ela já não é mais natural, ela já vem a ser artesanal, não é? Mas quando você faz assim, amplia um tamaninho legal, que dê para você ver cada detalhe, você faz tipo um rascunho, né? Quando você termina aqui, você vai ter mais tranquilidade, sem medo, porque às vezes pintar uma rosa, a rosa natural, ela é cheia de mistérios, cheia de segredinhos, muito linda, não é? E dá um certo medinho, principalmente quando estamos começando, porque eu sei como é difícil montar nossos trabalhos, arrumar risco, e nós temos uma natureza imensa que Deus nos deu pra gente aqui fazer os nossos trabalhos lindamente, tá? Então eu fiz o primeiro vídeo pintando a rosa, adiantei bastante e agora eu venho terminando esta mesma rosinha, tá bom? O púrpura, lavei e sequei meu pincel e eu venho com o púrpura, tá? Não avanço totalmente para cima desse flamingo, mas venho aqui desse ladinho, baixo para cima. Pego aqui, trago. Pincel também em pé, de lado, e venho trazendo. Bem pequenininho aqui. Aqui vou pegar um pouquinho por cima desse vermelho vivo que eu passei primeiro. Venho descendo um pouquinho de nada. E nessa aqui que eu estou fazendo agora, ela pega aqui o púrpura e venho. Botei a tinta aqui com o pincel número 4, porque agora eu venho aqui até o 2, pra mim, o número 2 é grande, tá? Você pode ver que eu nem tô trabalhando aqui com o número 2 nesses cantinhos, né? Estou mesmo do 4, eu estou pulando para esse 01. E também vou esfumaçar aqui. Vou trazer esse púrpura de novo até aqui. E agora eu venho com o vermelho vivo, que também já vou fazer aqui. Aqui eu estou dando continuidade, né, naquele que eu passei primeiro, já tá seco. Pode observar que eu estou vindo por cima. Esse aqui também, agora eu já avanço um pouquinho aqui por cima do vermelho púrpura. E já trago, subo aqui um pouquinho, porque aqui também já é esse tomzinho bem mais forte, né? Mais acentuado. O púrpura aqui é mais acentuado. Já avanço aqui um pouquinho também para cima da de cá. São duas pétalas pequenas. Com o rosa chá,
Dessa vez eu vou fazer diferente. Esse pedacinho que eu sempre deixo aqui para fazer o púrpura com o vermelho vivo, agora eu venho com o rosa chá, mas depois eu volto aqui com o vermelho vivo, tá? Como eu estou gravando, até eu depois vou ter que assistir o meu próprio vídeo para eu vir aqui e descobrir o que foi que eu fiz. Esse é o maior barato, isso acontece muito comigo. Às vezes invento umas cores aqui e gravo. Graças a Deus, hoje a gente tem, né, possibilidade de gravar. Então, eu gravo e depois, quando eu vou fazer a definitiva, eu venho assistir, eu me assisto. A minha irmã às vezes chega aqui, minhas filhas ligam: mãe, tá fazendo o quê? Eu estou me assistindo. Porque assim eu venho descobrindo aqui, entendeu? As cores que realmente eu preciso usar. Então pode ver que aqui eu estou usando esse pincelzinho de cima para baixo, bem pequenininho, espalhando bem essa tinta que eu botei aqui, né? Tudo isso que eu fiz aqui, eu vou deixar porque depois no acabamento, com o acabamento eu ponho tudo isso aqui em ordem, né? Essa pétala aqui meio que dobrada, meio que enviesada, eu passei um pouco com rosa chá aqui e aqui também. Agora eu venho diretamente com o vermelho vivo. Sigo aqui com o pincel ainda número 4. Como aqui é pequeno, eu estou meio que esfumaçando com o meu pincel em pé e de lado, tá? Aqui é um pedacinho bem pequenininho. Continuo aqui com o vermelho tomate. Gente, me desculpem, mas é muita chuva e como eu estou na metade da pintura, eu não posso parar, senão eu vou perder, tá bom? Mas tudo que vem de Deus é maravilhoso, não é? Eu venho com o púrpura, também com esse pincelzinho. Ainda com o púrpura, pego aqui e vou arredondando pra aqui, tá? Aqui pra dentro, olha. Em seguida eu volto com o flamingo, porque eu não quero aqui tirar essa tonalidade que eu botei. Então eu disfarço ela com o flamingo. Em pé. E de lado com o meu pincel eu venho fazendo esse movimento. Ainda com o púrpura. Agora eu venho também seguindo aqui em volta, tá vendo? Dessas. Meio que esfumaçando, meu pincel em pé de lado. Meio que trazendo para cima do vermelho vivo que eu botei. E agora eu pego aqui e vou assim, ó, meio que enviesado o pincel, tá? Esse vermelho púrpura, eu vou seguir aqui. E quando a gente amplia muito o desenho, ela meio que dá uma deformada.
E na hora de pintar, a gente vem acertando. E veja que o desenho grande mesmo vai tirando minhas dúvidas aqui, né? Venho com um pouco do flamingo, tá? Passo pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. E venho. Lavo o meu pincel. E agora eu venho com o vermelho tomate. Pego desde aqui e venho avançando um pouquinho apenas para cima do... Aí tem um pelinho aqui, Deus amado. E também venho esfumaçando o pincel de lado para cima e para baixo. Avançando para cima do púrpura. Para cima das cores que estão aqui. Com o púrpura, bem pouco, vou dar uma circulada aqui. Desci o pincel de cima para baixo, agora eu venho com o pincel com o mesmo movimento de baixo para cima, avançando também aqui para cima do púrpura e do flamingo, tá? Esse aqui eu estou deixando porque esse pedacinho aqui ainda pertence a essa pétala. Então, como eu disse que a gente vai ampliando aqui o desenho e ele vai meio que dando uma deformadinha, na hora de pintar a gente vem acertando, tá bom? Vou fazer essa pétala aqui grandinha. Pego com púrpura. Venho desse jeitinho. Nunca boto tinta demais, que é para depois eu não saber o que fazer. Vou botando tinta de acordo. Essa pontinha aqui também, que está embaixo e é bem pequenininha, trago. Também, como aqui é um pouquinho maior essa pétala, né? Eu venho esticando a minha tinta, não muito, tá? Já faço aqui também. Essas pétalas grandes, eu até podia fazer com o pincel maior, tipo 8. Mas eu não prefiro, eu não quis. Eu prefiro fazer assim, porque assim eu tenho certeza que eu estou seguindo cada detalhezinho aqui que às vezes a gente nem vê, né? E assim eu não corro nenhum risco de passar o pincel por cima, sem ver depois com a tinta púrpura, que vai ser bem mais difícil, né? Aquele detalhe sim, que ela tem, meio que um viradinho, meio que um dobrado. Olha, venho aqui, daqui eu desço, circulo aqui, opa. E aqui tem uma puxadinha aqui pra cima. Lavo meu pincel com o número 2, que é pequenininho. Eu vou dar aqui uma leve esfumaçada, sem trazer muito aqui pra dentro, tá? Porque eu vou precisar de um espaço aqui para eu trabalhar com outra tinta. Que agora eu venho com rosa chá, aqui nesse cantinho apenas, que é mais clarinho.
pouco, não chego até ali o finalzinho, não encosto na pétala de baixo e trago. Veja que eu venho circulando a minha pétala com o pincel em pé, né? Também venho com o vermelho vivo aqui pra cima do vermelho púrpura com o vermelho, com o rosa chá. Oi! E vou esfumaçar. Com o pincel em pé, de lado, venho avançando para cima do rosa chá, para cima do púrpura. Você viu que nessa aqui eu não botei o vermelho tomate ainda, mas ele ainda entra aqui um pouquinho, tá? Porque afinal eu estou usando as cores que eu usei na melancia, não é? Estou agora com ele, tá? O vermelho tomate. E venho aqui. Também. E venho avançando aqui para cima do vermelho vivo. Pétala. Com o pincel em pé de lado, eu venho avançando aqui para cima do vermelho tomate. Chega aqui, dou uma circuladinha. Veja que ela já ficou marcadinha aqui com o púrpura. E assim eu posso vir e aqui eu vou fazer esse detalhe. Pego aqui e venho com ele assim. Mas com o ladinho, tá bom? Só isso. Ela vem aqui embaixo desses detalhes, que aqui ela é toda assim. Com o pincel número 4, tá? Vou dar aqui uma esfumaçadinha. Lavo. Fiz esse pouquinho aqui com o flamingo. Agora venho com o tomate de novo, porque essa parte aqui também, essa pétala não tem esse tom aqui tão escurecido, tá? Sigo aqui também. Trago pra cá. E vou também aqui esfumaçar, ó, de baixo pra cima. Meio que enviesado, né? Porque essa pétala aqui, a sensação que ela está enviesada. E eu venho seguindo aqui, tá vendo? Olha, a posição dela, a direção que ela me dá é a que eu vou seguindo, tá bom? Lavo o meu pincel, deixei aqui a parte, esse pedacinho que eu vou trabalhar com púrpura. E aqui vou dar mais uma reforçada com o flamingo. Vou passar aqui um pouquinho apenas do... Vou fazer aqui, como eu fiz aqui e aqui. Vou só dar uma leve espalhadinha com rosa chá, muito pouco, tá? Um pouquinho mesmo. Aqui também eu sigo essa posição, venho daqui, trazendo para cima. Pego aqui também.
arredondo o meu pincel desse jeitinho e vou subindo com o pincel em pé de lado. Aqui ela também tem detalhes. Opa! Um carocinho na minha tinta. E agora eu venho de baixo pra cima, tá? Esfumaçando. Bom, assim eu vou fazendo aqui a minha rosinha de forma bem simples que você possa entender, porque realmente eu estou trazendo aqui para te ajudar. Mas detalhe, eu trabalho devagar com as minhas pinturas, é o meu jeito, porque quando eu venho para minhas pinturas, eu busco esquecer do mundo lá fora, né? E me envolvo aqui de tal forma que é muito gostoso. Mas como o tempo de gravação do meu telefone não é tanto, eu vou cortando aqui as partes repetidas, tá? Movimentos com o pincel. Na hora da tinta, eu venho dizendo quais tintas que eu estou usando, tá bom? Terminei de pintar a rosa, cada pétala, pintei direitinho, vi a cor que eu quero, fiz a mesclagem que eu quero. A gente amplia a flor, ela dá uma deformada, e no papel, ainda que colorido, sempre dá uma apagadinha, uma escondidinha em pequenos detalhes. Mas se eu estou com a foto da flor natural nas minhas mãos, eu posso por ela mesmo vir e ir montando aqui as peças aqui dentro que eu quero. Na verdade, a rosa é um quebra-cabeça, não é? É próprio para contorno velhinho que eu sempre guardo, que ele me auxilia aqui nos meus trabalhos pequenos. Então, quando a gente já tem os clientes mais antigos, eles têm a liberdade de chegar para a gente e pedir, mandar o desenho que eles querem, e a gente vai dizer que não sei, não posso, né? Senão, por um cliente eu vou acabar perdendo mais, porque a propaganda de boca é terrível, né? A gente sabe disso. Então, terminei de pintar aqui o que eu quero. Eu pego a foto da peça, da flor natural, seja lá o que eu estiver pintando, e venho acertando e fazendo alguns detalhes. Aqui tá tudo já marcadinho, tudo pintadinho, tudo bonitinho. Mas esse miolo aqui é sempre um pouco complicadinho, né? Porque o miolo a gente tem que seguir a forma dele bonitinho, senão a gente deforma a nossa rosa. E isso depois de prontinho fica feio. Então, aonde eu ver que tem um tomzinho mais forte com o púrpura, eu venho fazendo. Aqui já tá pintadinho na cor clara, um pouco do púrpura, então fica bem fácil de eu chegar aqui e, tá vendo, olha, acertar, veja. Como eu disse, eu não usei vinho aqui, não gosto da combinação do vinho com o púrpura, porque cada um tem a sua beleza, não é? E assim eu venho, olha, acertando. Essa parte aqui que eu estou fazendo, ela tem esse ladinho aqui, com, vamos dizer, com o púrpura mais puro. Olha, então eu venho aqui e divido, tá certo? Porque aqui já dá para eu ter a noção da pétala. Aqui, esse pedacinho pequenininho é onde eu estou fazendo esse miolinho. O resto pra cá, ó, é tudo púrpura puro. Então, veja a tranquilidade que esse pincelzinho me dá para eu trabalhar aqui com ele, descobrir, né, todas essas lindas cores. Porque a rosa, ela é bem trabalhadinha, né? A rosa é um mistério divino, né? Muito lindo isso. Aqui, eu também pego, veja que eu separo essa aqui, ó, que também tem esse púrpura mais puro. Daqui, ela pega e também uma parte aqui, veja só. Veja como fica fácil da gente fazer a nossa rosinha, não é?
Então eu venho aqui procurando os cantinhos que eu preciso do púrpura, o cantinho que eu precisar do vermelho vivo. Eu venho fazendo, olha, catando cada cantinho e fazendo. Aqui, por exemplo, veja aqui, né? Também, vamos olhar aqui um pouquinho agora no clareador, porque ela já deu uma secadinha legal. Opa, minha mão está na frente. Aqui. Então, quando a gente amplia a flor, a gente tem essa possibilidade de catar aqui cantinho por cantinho e vem, né? Esse aqui é o acabamento. A gente sempre tem mesmo que fazer um acabamento e isso aqui é legal, porque assim a gente deixa a nossa flor bem bonitinha, acabadinha, né? Como todo trabalho manual que a gente vai fazer, a gente precisa de vir e dar uns retoques legais. Isso aqui é em tudo que a gente faz em trabalho manual, né? Sempre fica um pouquinho para depois. Aí, se aqui eu tiver avançado um pouquinho com o púrpura, com o vermelho vivo, eu venho também fazendo, tá vendo? Aí eu já posso fazer com esse pincelzinho. Porque esse pano que eu estou pintando aqui, né, não é encomenda, mas essa rosa eu vou fazer, ou melhor, eu já estou fazendo numa cortina e também em almofada. Então, assim eu vou fazendo aqui a minha rosinha. Onde eu precisar de púrpura eu ponho, onde eu precisar de vermelho tomate, ou vermelho vivo, ou o flamingo, né, que eu usei, o rosa chá, que foram as cores extras, né, que eu usei aqui. E desse jeitinho, olha, eu vou buscando cada cantinho, então veja como fica fácil, né? Então aqui, tá vendo, ó, cada cantinho fica fácil, que aí eu estou olhando aqui para a foto que veio para mim. Esses pedacinhos, tá vendo que eu deixei sem tinta? Agora eu venho arrumando eles aqui. Se for púrpura, eu ponho púrpura. Se for o vermelho vivo, eu ponho também. Se for a cor que me pedir que for preciso eu botar aqui, é o que eu vou passando, tá vendo? E aqui, quando deixo esses pedacinhos aqui sem tinta nenhuma, eu vejo exatamente o acabamentozinho que fica muito bonitinho e assim deixando minha florzinha, né, bem bacana. Veja só que aqui a tranquilidade, né, que eu tenho de descobrir onde tá errado, onde tá certo. Mas como foi que eu descobri? Foi fazendo, porque eu sempre digo que eu não tive um professor assim, né, humano. Então, o meu professor sempre foi o meu Deus. Eu sempre, desde que quando eu comecei a pintar, queria pintar, eu já senti que eu tinha um dom. Então Deus vem aqui do meu ladinho, juntinho, olha, esse aqui é tipo um rasgadinho, então eu venho aqui e acentuo mais esses detalhezinhos que ela tem, e assim eu vou fazendo a minha florzinha bem bonitinha, né? Forma que eu achei para aprender a fazer, porque era o encanto da minha vida aprender a pintar rosa, mas como que eu ia aprender a pintar rosa? Como eu fazia? Eu pegava a foto e ia assim nas cores e marcava, tipo assim, vermelho eu botava um V, branco eu botava um B, aí eu já sabia que era assim. Então, e com isso, graças a Deus, eu vim alcançando aqui, mais ou menos, né? Mais que a natureza, ela nos causa muita surpresa. Cada detalhe que a gente procura fazer da natureza é uma surpresa em cima da outra, porque realmente são muito lindas, né? Muito linda. A natureza é perfeita, Deus amado.
Então é isso, gente. Olha, isso aqui é realmente para iniciante, tá? Quem já pinta rosa aí já sabe. Não vai nem ter trabalho, né, de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Mas você que está aí começando agora e realmente quer aprender a pintar, esse aqui foi um jeito muito tranquilo que eu achei de aprender. Vendo dessa viradinha, né, que não é uma dobra, ela tá viradinha para fora. Não é o púrpura, aí eu já venho com o vermelho tomate, porque ela não tem esse tom assim tão forte. E assim eu venho fazendo aqui, veja, a divisão das pétalas, né? Porque a gente precisa saber que tem aqui. Aí eu já venho com esse pincel pequenininho, porque com este pincel eu consigo alcançar aqui cada pequeno detalhe e assim deixando minha florzinha. Olha, aqui também, tá? Não é um tom, porque aqui o que faz a divisão de uma pétala para outra, ou essa viradinha que a pétala tem, que a gente costuma falar dobrinha, ela é mais clarinha. Assim. Terminei de fazer a minha rosa. Se eu quiser aqui clarear só mais um pouquinho, agora eu estou com o flamingo, que foram as cores intermediárias, né? E dou aqui uma clareada. Que o miolinho dela é tão pequenininho que eu posso vir e fazer isso. Aqui eu tenho uma petalinha muito pequenininha. Aqui eu tenho uma outrazinha também bem pequenininha. E aqui eu posso fazer, opa, cadê? Aqui, ó, tem uma bem pequenininha. Como aqui tá seco, eu posso vir e tipo assim, né, demarcar esse lugarzinho. Então, você pode ver que eu tô buscando aqui de todas as formas mostrar a você a tranquilidade que é a gente fazer a nossa rosinha, né? Marcado com púrpura não é a marca do lápis, tá? Do carbono. E foram aqueles pedacinhos que eu deixei sem tinta e quando o púrpura pega num tecido que não é totalmente branco, ele deixa, tá vendo? Esse tom aqui muito bonitinho. Aí aqui eu venho fazendo, olha, de forma que eu veja bem acentuado o desenho que eu quero dentro da minha pétala, né? E assim eu vou buscando fazer. Então, olha, venho, faço aqui essa parte onde é bem clarinho. Depois, beleza, com o vermelho vivo. E assim eu vou conseguindo aqui deixar a minha pétala bem bonitinha. Esse pedacinho aqui, tá vendo? Olha, clarinho também, não é? Aqui, como você já viu, é essa dobrinha aqui, essa beirinha aqui, ó. Que pequenininho que eu posso ver e fazer aqui com este pincelzinho. Tá? Agora eu sigo aqui. E assim eu vou destacar a minha pétala, mas veja que aqui eu já pintei antes, tá? Aqui eu estou fazendo, refazendo mesmo que é para você ver. Se eu não quiser esse flamingo aqui, eu faço com o rosa chá, que também eu usei nela aqui, né? Como eu falei, esta moça pediu uma rosa com a cor da melancia que eu pintei. Então, quando eu chego aqui, eu venho, olha, subo aqui muito pouquinho, ó, não tem nem meio centímetros. Venho, daqui eu faço meio que, tá vendo, ó? Desse jeitinho. Não tô tremendo não, tá? Porque eu tô firmando a mão pra não borrar. Essa quebradinha que ela tem aqui, não tem problema, eu venho com esse pincel ainda pequenininho e dou uma escurecida aqui, ó. E assim eu formo esse detalhe que ela tem,
na folha, não é na pétala. Veja que ela chegou aqui, deu meio que uma quebradinha. Vou passar o púrpura puro. Olha como tem pouquinho aqui no meu pincel. Venho aqui, porque é bem pequenininho. Então, veja que aqui, como ficou essa quebradinha aqui bonitinho, olha. E assim eu venho buscando cada detalhe. Bom, tudo que eu continuar fazendo nesta rosinha agora vão ser movimentos, tintas, tudo repetido, tá? Não vou mudar mais nada, apenas terminar aqui a minha florzinha. Busquei fazer da melhor maneira possível para que você entenda, tá bom? Então, sempre que tiver dúvida, tire assim, amplie o desenho de uma forma que você veja cada detalhe. Outra coisa também legal é você pegar o natural que você está pintando para você se basear nas cores. Isso a gente tira toda a dúvida. Desculpa. Toda dúvida que a gente tiver, a gente tira olhando para o que a gente tem de realmente natural, tá? Mas isso aqui envolve paciência, amor pelo que estamos fazendo. Só assim a gente vai conseguir aqui fazer o nosso trabalho bem feito, perfeito não, porque perfeito é só Deus, não é? Mas temos que fazer o nosso trabalho bem feito. E qual é a melhor maneira? Pegando natural, a flor, o objeto. E muitas vezes a gente até tem em casa. Eu sempre tenho planta em casa, eu gosto, amo a natureza. E venho aqui buscando detalhe por detalhe, mas a gente tem que ter a sensibilidade e paciência de descobrir cada mínimo detalhe, não é? Então espero que você goste. Faça mesmo a sua pinturinha e você vai se apaixonar de forma que você nunca mais vai querer parar de pintar, não é? E detalhe, o coração agradece porque isso aqui é um calmante para nossas vidas. É um alimento para nossa alma, nosso espírito. Isso é gostoso demais da conta, tá? Sem palavras para descrever quando estamos pintando aqui uma flor natural. Então, agora, qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Demora um pouquinho, mas eu venho te respondendo, tá bem? Agora eu vou fazer também só um pedacinho da folha para você ver que eu faço da mesma forma. Também faço um folhão e assim também eu não me perco tanto em cada detalhe, tá bem? A folha eu fiz, tá? Risquei aqui do meu jeitinho. Olha, a rosa, a folha também tá um tamanho grande, folha de rosa. Ela não é tão bicudinha, aqui é a gente que põe do nosso jeitinho. Então eu venho, estou com o pincel número 6. É o 6, tá tão apagadinho que já nem dá mais, né? E venho, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero botar uma corzinha aqui. Porque, às vezes, normalmente, a pétala, a folha da rosa, quando está nascendo, está novinha, ela é meio avermelhadinha. E tem rosa vermelha que a folha também sempre tem um tom avermelhadinho, não é? Eu fiz essazinha aqui também só para ir buscando as cores que eu queria lá na que eu vou pintar definitivo. E pensei também, eu vou trazer aqui uma folha. Também risquei a folha à mão livre. E detalhe, usei esses tons, mas você também pode aí fazer a folhinha da cor que você achar que combine com a sua rosa, tá? É mesmo aqui para te dar uma ideia também como fica legal a gente ampliar a folha, porque cada folha tem uns detalhes diferentes. Algumas são bem parecidas, mas sempre tem detalhes diferentes, tá? Então, vou pintar aqui também da forma mais simples para você entender.
E eu deixo aí a seu critério a escolha das cores, tá? Tem posição, mas agora eu já estou dando uma posição, né, para ela. Então, eu venho com o vermelho tomate e vou fazer aqui com esse pincel número 6. Se eu quiser pegar um pincel maior, né? Você vê que o pincel está na mesma posição que eu pintei a flor, as pétalas. E veja como já vem me dando aqui uma direção a minha folha. Aí eu sigo aqui também, caso eu queira ela com esse tom todo vermelhinho, eu já não pego mais, eu venho aproveitando aqui, ó. Essa metade. É uma flor grande, né? Eu já botei aqui o branco bem ralinho diluído, quase água, porque agora eu vou fazer isso aqui. Sempre com o meu pincel em pé deitado, tá? De lado, em pé deitado nada, de lado. E venho fazendo também esta misturinha aqui na minha própria folha, no próprio tecido. E veja já que ela vai pegando um tom de rosa muito bonitinho, né? Aí detalhe, cada um tem um jeito de pintar, esse é o meu jeito. Como eu sempre busco pintar buscar as cores da natureza, a posição, a forma, a direção. Então, o detalhe, essa aqui está embaixo, eu não sou obrigada a botar ela com tom bem escuro, tá? Aqui, na natureza, a sombra e luz é na forma que esteja o... Conforme esteja o tempo. Só, opa, nem é isso aqui não. Não vou lavar o meu pincel, apenas eu vou limpar, porque agora eu venho. Eu posso vir com o verde que eu tiver. Esse aqui é o verde folha, tá? Cada um aqui eu botei um pouquinho de um tom de verde, que é para eu descobrir o que eu realmente vou fazer lá na pintura definitiva. Com o verde folha, eu venho por cima desse vermelho tomate, venho trabalhando. Aqui pode ser o pistache, que é lindo, o verde pistache. E venho também aqui, ó. Ele está tão diluído que eu nem preciso pegar clareador. Aqui eu faço a mesma coisa. Com o pincel em pé. De lado e venho. A folha da rosa tem aqueles detalhes pequenininhos, como se fosse um espinhozinho. Na verdade, é quase que um espinhozinho muito bonitinho, né? Mas eu não sei fazer. Aí o que eu faço? Fiz a minha folha, aí penso, agora eu não sei fazer o espinhozinho da folha. Ah, então eu venho com o pincel, posso até pegar esse clareador mesmo que tá sujo do vermelho, pego, tá vendo? De um lado, né? E vou fazer aqui o seguinte, pego daqui de cima, na posição da folha, agora e venho com o meu pincel em pé, veja, fazendo um zigue-zague, veja só, que aqui eu já vou trabalhando e deixando aqueles detalhes bonitinhos, né, que tem aquele mínimo espinho, por pegar a tinta de fora para dentro, tá? Porque quando eu pego o pincel aqui de dentro para fora, quando eu faço esse zigue-zague aqui, olha, ela não deixa, tá? Não deixa esse desenho aqui, como se realmente fosse um espinho, tá? Esse efeito eu só consigo fazer com a tinta pro lado de fora do pincel, não? Aí eu venho trazendo, olha, aqui para dentro da folha, venho riscando, veja. Mas aqui, tá vendo? Como fica bonitinho. E você também pode fazer. Aí você vai treinando fazer esses detalhes bonitinhos que tem na sua folha, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado aqui, ó. Quem pinta, vem depois faz esse detalhe com esse pincel pequenininho de contorno. Mas se eu não sei fazer direito,
eu também não vou saber, então não vai adiantar, né? E com o mesmo pincel que você está pintando, é o que você vem fazendo. E é até legal, porque você firma a mão melhor, né? Também fazer desse jeitinho, olha, dando uma clareada aqui, trazendo desse jeitinho, seguindo a mesma posição da folha, né? E venho fazendo assim, ó. Se eu quiser também um pouquinho, eu venho aqui nesse meiozinho apenas aqui, e dou uma leveza na minha folha, ou seja, meio que um movimento, né? Também espalho bem bonitinho. Agora eu venho com o verde abacate, que eu posso, o verde folha, que eu posso substituir com o verde pistache, e vou fazer aqui o mesmo detalhe que eu fiz com o branco, eu venho fazendo com o verde folha. Venho aqui, pego um pouquinho, venho apenas reforçando aqui, ó. Pincel em pé, de lado, fechando também um pouco e acertando a minha folha, tá? Mantenho essas pontinhas aqui, né, como se fosse os espinhozinhos dela. E assim eu desfaço o vermelho e desfaço também esse tom que eu passei aqui. Com o mesmo pincel, eu venho, já deixo logo aqui, tá vendo? As nervurinhas. Olha, abro mais a minha folha. Com essas nervurinhas. O espaço dessas nervurinhas não são tão grandes. Essas nervurinhas, elas são biforcadas, não é? Então, aí eu venho com o pincel menor, venho com ele, porque quando chega aqui na ponta, ela tem esse detalhe aqui, meio que um galinho, né? Tá vendo? Então, eu venho e faço aqui, sigo até aqui, daqui eu puxo. Acho até que eu peguei o lado errado, tá? Não sei se é pra baixo, se é pra cima, porque eu não estou olhando, né? Como você viu, eu tirei essa folha aqui de cabeça. Da forminha que você conseguir. Quando você for treinando, aí sim, beleza, você vem e faz bonitinho, tá? Então, olha, porque esse detalhe aqui bonitinho, legal a gente fazer com esse pincel pequenininho, tá? Número 0, também já tá bem gastinho, bem velhinho, né? Que a gente usa bastante esses pincéis pequenos. Eu venho aqui fazendo uma leve, dou uma leve clareada aqui, porque aí eu destaco também esses detalhezinhos que eu fiz aqui, leve, tá? Desfaço um pouco o lado aqui que eu quero, eu vejo aqui aonde eu preciso fazer esse detalhe que eu estou fazendo, olha, aonde me pede aqui um pouco mais de luz e sombra, eu venho destacando. Como a tinta que eu passei aqui agora está molhada ainda, eu consigo passar esse branquinho e ela, tá vendo? Ela se mistura nessa que eu passei agora, e assim ficando bem mais suave, um tom de verde mais clarinho. Aqui do centro da folha. Aqui eu já faço o contrário, eu já venho aqui, ó, onde eu passei a primeira vez, né? E assim eu dou uma leveza na minha folha e meio que um movimento nela, tá? O pincel número 4, você vê que já tá bem velhinho, né? Bem gasto, já tá até caindo aqui as casquinhas. E molho um pouquinho apenas o pincel número 4
com esse ainda com esse clareador que tá sujo aqui de vermelho, não tem problema, né? E vou dar aqui uma separadinha da folha da flor. Então, venho e faço aqui o mesmo processo que eu fiz. Sigo. Se você não tiver o verde pântano, você tiver o verde pinheiro, mistura um pouquinho de preto. Vou molhar também no clareador. Mistura um pouquinho de preto no verde pinheiro, porque também fica muito bonitinho, tá? E aqui na parte de baixo eu também posso, ó, fazer um pouquinho assim. Eu estou destacando a minha folha da rosa. Bem, separo esta folha. Ó. Aqui também eu venho, já faço, quando eu chego aqui nesse meizinho, eu já faço assim, olha, pincel em pé, molho no clareador, porque agora eu estou em cima do tecido sem tinta, e venho, porque conforme você faz assim, a ponta do pincel entra aqui entre as duas folhas e já mantendo, tá vendo? Esses detalhes aqui, conforme você fez a primeira vez, com esse movimento do pincel você mantém, tá? A gente vê como espinho, tá? Porque agora eu vou lavar o meu pincel. Fiz uma base aqui para fazer uma florzinha. Esse pincelzinho assim, com essa tinta tá bem ralinha, porque aqui eu faço, olha, uma florzinha. Posso fazer com quantas pétalas eu quiser. Posso fazer com 3, posso fazer com 4. Fiz apenas com o lado do pincel, agora eu pego o meu pincel aqui e dou uma arredondadinha, veja, fiz uma florzinha, né? Um detalhe também, mas sempre lembrando que isso que eu tô fazendo aqui é uma amostra para o meu próximo trabalho, tá? Que eu já até comecei, mas eu não podia deixar de ver também e mostrar a você nos detalhes que são lindos. São os detalhes que enfeitam o nosso trabalho na pintura e a gente não pode deixar. E vou fazer aqui conforme eu gostar, a quantidade de folha, de galho, de arabescos, é tudo conforme a minha vontade na minha pintura, tá bom? Que é a minha modelo, na verdade, né? Eu produzo o meu modelo, né? Eu já vou fazer aqui por cima, tá? E mais você aí, se fizer, espera secar um pouquinho, porque o efeito é bem melhor do que esse que eu tô fazendo aqui agora, com ela molhada, tá? E assim eu vou fazendo aqui a minha. Eu vou fazer com amarelo canário, porque é a cor que eu vou usar lá na outra, tá? Mas aqui eu posso usar o amarelo canário, eu posso usar a laranja, o ouro, o laranja, eu posso usar aqui a corzinha que eu acho que combine, porque esse amarelinho, ele combina muito lindamente com o tom que está na rosa, tá? Com o sépia, que também é a cor que eu estou usando lá na outra pintura, eu venho e faço isso aqui, ó. Então aqui pra mim ficou como uma pétalazinha dobrada, deitada, né? Veja que bonitinho. Com o mesmo sépia, eu também faço porque todo matinho, toda folhinha, todo capinzinho tem uma semente. Então, eu também sigo aqui os detalhes. Conforme você vê, aqui é mesmo para iniciantes, tá? Caso você nunca tenha feito rosa, não tenha medo de fazer a sua rosa ou qualquer outra flor. Para você ampliar de uma forma que você veja cada detalhe dentro dela e depois que você pintar vai ser mais fácil de você daqui passar para uma pintura definitiva. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, realmente são dicas maravilhosas para quem está começando a pintar agora. Espero que você goste, compartilhe, dê o seu like e quem sabe assim você também possa aí ajudar alguém que esteja precisando realmente de uma ajuda
Na verdade, a gente precisa de ajuda todos os dias, porque eu só consigo fazer o meu trabalho com a ajuda do meu Deus. E assim, conforme Ele me dá, eu venho também aqui dividir com você, tá bom? Então, compartilhe. Obrigada, meu Deus, em primeiro lugar. Obrigada a você que se inscreveu. Obrigada a você que vai se inscrever. Dê o seu like, tá bem? E assim eu possa continuar aqui a trazer novidades para você. O jeitinho que eu aprendi a pintar, direcionada pelo meu Deus, e também venho trazendo uma boa semana a todos. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.